A prova do TSE está chegando no dia 8 de dezembro. E eu te faço uma pergunta. Você sabe como você vai resolver essa prova? Uma estratégia, um passo a passo? Se você está perdido nesse assunto, talvez esse vídeo possa te ajudar, ok? Pessoal, é o seguinte, a prova está chegando e é muito comum que os alunos, os concurseiros, eles se preocupem muito com a parte dos conteúdos. Ficam preocupados, fiquem nervosos, isso é perfeitamente normal. Porém, você tem que se preocupar com uma coisa também que é muito importante, que é a estratégia de prova. Como você vai fazer a prova? Você vai começar por qual disciplina? Você vai terminar por qual? Você vai preencher o gabarito antes, depois, no fim? E a discursiva? O que você vai fazer? Eu fiz um vídeo desse para o concurso do Tribunal de Justiça de Goiás, para os cargos de oficial de justiça, contador, analista de sistemas, e o pessoal gostou bastante. Então eu vou fazer um vídeo, esse vídeo que eu estou gravando agora é similar, mas para o TSE unificado, ok? Então vamos lá, vamos abrir aqui um rascunho e eu vou fazer algumas anotações para a gente entender algumas coisas. Então vamos lá. TSE unificado. TSE unificado. Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal. Primeira coisa. Parece que isso é até um pouco óbvio, né? Mas agora que você já tem um local de prova, já planeje o seu dia. Se você vai fazer a prova somente para técnico, já pense em tudo. Eu vou chegar em tal horário. Se eu vou ter que ir de Uber, já faça ali uma reserva do Uber. Se você vai num táxi, já reserve o táxi. Se alguém vai te levar, já combine isso, tá? Chegue com pelo menos 1 hora de antecedência para dar a abertura dos portões. Quanto mais você se antecipar, melhor. Não tem nenhum problema você chegar na prova faltando 2 horas. Ah, mas eu vou chegar adiantado demais. Não tem problema. Pense em todos os possíveis problemas que possa acontecer. Vocês já viram aqueles memes do pessoal do Enem que chega atrasado? Pois é. Isso é muito ruim, né? Às vezes essa prova pode mudar a sua vida. Então, se planeje antes. Pense em qualquer coisa que possa acontecer para que você evite isso, beleza? Isso se chama gestão de riscos, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, chegou lá, entrou, foi para sua sala, achou ela, você tá lá esperando, o fiscal te entregou a prova. Primeira coisa, pessoal, isso aqui parece óbvio, eu já falei isso lá no vídeo do Tribunal de Justiça e eu vou repetir. Mas a primeira coisa que você faz é ler as instruções iniciais. Primeira coisa que você vai fazer. Então, a primeira página da Sebrasp e das bancas em geral, existe lá algumas instruções. Lá fala qual é o seu caderno de prova, lá tem geralmente uma frase que você precisa transcrever para a folha de resposta. Lá fala o tempo de duração, que você já tem que saber, evidentemente. Lá tem outras coisas, qual a caneta que você tem que usar. Lógico, essas informações estão no edital, mas é bom que você leia as instruções iniciais. Lembra que no concurso nacional unificado teve um rolo danado por conta disso, porque muita gente esqueceu de marcar qual era o tipo de prova e existia essa instrução lá na primeira página da prova, muita gente esqueceu. Essas pessoas foram eliminadas, só que depois teve lá uma ação que acabou colocando essas pessoas de volta para o jogo. Mas assim, isso serve de alerta. Por quê? Você tem que ler as instruções iniciais. Tem muita gente que pega a prova e já vai resolver. Não, cara, calma, respira, leia as instruções. Beleza. O fiscal autorizou você a iniciar a prova de fato. O que eu recomendo que você faça? Número 2. Passe o olho na prova em geral. Passe o olho na prova, tá? Por quê? Pode acontecer, isso já aconteceu com outras pessoas, mas pode ser que a sua prova ela veio com uma impressão não tão adequada.
Pode acontecer isso? Pode. Verifique se a sua prova tem todos os itens, né? Nesse caso do TSE unificado, serão 120 itens, certo? Então verifique, existem todos os itens na sua prova? Se a sua prova, se terá prova discursiva, verifique se tem lá a questão referente à prova discursiva, enfim, verifique se a sua prova ela está adequada para o que você precisa fazer. Então, tem os números, o número de itens necessários, tem a prova discursiva, caso o seu cargo exija, enfim, passe o olho na prova, beleza? Aí tá. Aí o passo 3, eu vou deixar aqui, depois a gente fala dele, tá? Eu vou pro passo 4, beleza. Aí tá. Uma observação aqui. Por enquanto, eu vou estar dando algumas dicas aqui para quem for fazer para o cargo de técnico judiciário, área administrativa, tá? TJA, mas serve para os outros também, tá? Mas eu vou dar o exemplo para o de TJA, mas pegue esse exemplo que eu der aqui e aplique para o seu caso. Se você for fazer para outro cargo, para engenheiro, para contador, enfim, não importa. Pegue isso aqui e faça uma analogia para o seu cargo. Então vamos lá. O passo 3, deixa ele quieto aqui que eu vou falar depois. Passo 4, resolva a prova. Vá resolver a prova. Então, você leu as instruções iniciais, você passou o olho na prova, e aí no caso de técnico judiciário área administrativa, resolva a prova. Vá resolver a prova. E aí a primeira pergunta, como você vai resolver essa prova? Você vai simplesmente chegar e resolver o item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai resolver na ordem? Então, eu recomendo que você faça um pouquinho diferente. Então vamos lá. Primeira coisa, nesse caso, eu recomendo que você comece por português. Por quê? Português é uma disciplina que ela exige muita leitura. Você tem que ler textos, você tem que interpretar. Eu acho o português uma disciplina muito cansativa, diferentemente de outras. Quando você pega disciplinas, como por exemplo, disciplinas de legislação, é simplesmente a lei. Você bate o olho ali no item e você sabe se está certo, se está errado ou se você não sabe, tá? Em português exige uma interpretação, exige que você faça uma análise da frase, exige que você volte no texto. Então eu acho o português um pouco mais complicado. Então por isso, em todas as provas que eu já fiz, eu sempre começo por português, tá? Isso não é só eu que falo, tem várias pessoas que também recomendam isso, beleza? Tá. Para o cargo de técnico judiciário, área administrativa, a segunda disciplina que eu recomendo que você faça é a de administração pública, tá? Depois eu iria para gestão de contratos, que é a minha disciplina, né? Gestão de contratos. Depois, eu iria para gestão de pessoas, tá? Beleza. Aí você pode estar se perguntando, mas você já deve saber a resposta. Por que que de português eu já pulei para a parte específica? Porque, pessoal, a parte de conhecimentos específicos é a parte mais importante da sua prova, tá? A sua prova, ela vai ter um total de 120 itens. Entretanto, a parte de conhecimentos específicos tem um peso 2, tá? Então, a parte de conhecimentos específicos, só ela vale 74% da sua prova. Se você for muito bem em conhecimentos específicos, se você for muito bem, você está com um pezinho lá dentro. De nada adianta você ir bem em conhecimentos básicos, português, constitucional, administrativo e eleitoral, de nada adianta se você for mal em conhecimentos específicos. Se você for mal em conhecimentos específicos, você está fora, tá? Lembra disso aqui, ó. Conhecimentos específicos vale 74%, ok? Vou até colocar aqui, ó. Conhecimentos específicos. Beleza? Beleza. Aí, próxima. Fez português, fez administração pública,
fez gestão de contratos, fez gestão de pessoas. Próxima. Aí, a partir de agora, a gente vai dar continuidade na parte de conhecimentos básicos. Então, qual que eu faria? Eu faria direito administrativo, direito constitucional e direito eleitoral. Ah, Guilherme, por que não começa por direito eleitoral aqui na parte final? Se você quiser, você pode mudar. Eu prefiro ir para administrativo, constitucional e eleitoral, porque geralmente direito administrativo e constitucional são disciplinas que a maioria das pessoas já estuda há um bom tempo. Então são disciplinas que as pessoas têm mais familiaridade, tá? Diferentemente de direito eleitoral. Apesar da gente estudar direito eleitoral lá em constitucional, é uma disciplina que exige alguns conhecimentos que geralmente nós não estudamos, né? A parte do Código Eleitoral, resolução do TSE, dentre outras, tá? Então, pessoal, eu resolveria a prova desse jeito aqui. Português, administração pública, gestão de contratos, gestão de pessoas, direito administrativo, constitucional, eleitoral, ok? Eu vou até colocar aqui para vocês lembrarem que 26% da sua prova é conhecimentos básicos, tá? Isso aqui é importante para eu frisar novamente. Conhecimentos específicos é a parte mais importante, tá? Beleza. Outra coisa que eu queria falar, muito importante. Pessoal, em provas de certo ou errado, você tem que ser muito inteligente. Por quê? Nessas provas do método Sebrasp, uma errada anula uma certa. O que quer dizer isso? Se você, isso é uma visão que eu posso te passar, uma opinião. Se você não tem certeza de um determinado item, você lê lá o item, você lê o item, e você não tem certeza, eu não marcaria, eu não colocaria certo ou errado. Porque se você tem dúvidas, pessoal, e você vai e marca e erra, você anulou uma certa. Então, o ideal em provas de certo ou errado é você marcar somente as questões que você tiver certeza, tá? Existem algumas outras técnicas que o pessoal usa em certo ou errado, e aí vai de cada um. Eu conheço pessoas que só marcam, na prova de certo ou errado, eles só marcam as questões erradas. E aí o que sobra, ele marca como certo. Por quê? Porque geralmente nas provas da Sebrasp existe uma proporção, geralmente um pouco igual entre o número de certos e o número de errados. Geralmente, tá? Se você pega aí 120 itens, é comum, tá? É uma coisa lógica que a metade esteja certo e a metade que esteja errado. Lembrando que isso não é uma verdade absoluta. Vai ter alguns concursos que vai ter uma discrepânciazinha, mas quando você analisa os gabaritos das provas da Sebrasp, em muitos isso acontece, ok? A gente pode até dar uma olhadinha aqui, eu tô com o gabarito preliminar do STJ, a gente pode olhar para ver se respeitou isso, mas geralmente sim, tá? E aí, se você marca questões, você marca errado ou marca certo, e você não tem certeza, a chance de você errar é grande. Se você errar, você anulou uma certa, uma questão que você tinha certeza, tá? É bem comum nessas provas de certo ou errado que as pessoas que estão ali muito bem preparadas, elas deixem de marcar muitas questões, tá? Eu tenho vários conhecidos, eu tenho um colega meu que ele é concursado da Caixa Econômica Federal. E quando ele passou no concurso dele, foi certo ou errado, não foi Sebrasp, foi Sesgran Rio, ele deixou de marcar 20 itens. Olha só, ele não marcou 20 itens. E a nota líquida dele foi muito alta, foi mais de 80 pontos líquidos. Ou seja, isso mostra que tudo aquilo que ele marcou, ele tinha certeza e ele acertou. As que ele errou foram poucas, ele foi pouco penalizado. Isso é uma estratégia muito interessante, tá? Mas existem pessoas aí que marcam somente as erradas para depois marcar as certas, né, por anulação. É uma estratégia arriscada, mas é uma estratégia. O que você tem que ficar atento é que, em certo ou errado, não adianta você querer chutar. Ah, essa daqui eu não marquei, vou marcar errado. Não, não faça isso.
Se você fizer isso, você pode anular uma questão certa, um item certo, e isso vai te prejudicar. Tem gente que faz prova da Sebrasp e sai devendo ponto, sai com pontuação negativa. Apesar de ser absurdo isso pode acontecer. Se numa prova de 120 itens, você acertar 40 itens e errar 80, você saiu com nota negativa. Você tá entendendo? Beleza. Aí, pessoal, o passo 5, vou deixar ele aqui, tá? E aí vem o passo 6, tá? Porque a gente tá falando de técnico judiciário, área administrativa, tá? O passo 6 é o quê? Preenche o gabarito. Lógico, né? Aí, pessoal, tem gente, né? Existem pessoas que gostam de ir marcando o gabarito conforme vai resolvendo a prova. Eu não gosto disso, tá? Eu já fiz isso uma vez e eu errei na hora de passar. Depois, eu fui fazer uma análise da prova e teve algumas questões que eu falei, nossa, eu não tenho certeza se é essa aqui mesmo. E eu já tinha marcado. Então, assim, eu recomendo que você preencha no final, tá? Você tem tempo hábil para isso. Beleza. Aí, pessoal, é o seguinte, vamos voltar aqui. Perceba que eu deixei sem marcar o passo 3 e o passo 5. Por quê? Esses dois passos se referem da parte discursiva. Então, assim, você que é de TJAA, você não vai fazer para analista judiciário, pode pular essa parte aqui, tá? Então, vamos lá. Para quem vai fazer para analista judiciário, tá? Eu vou colocar aqui analista judiciário genérico. Você tem sua prova objetiva e você tem sua prova discursiva. Então, o que você vai fazer? Inicialmente, você vai fazer as mesmas coisas. Você vai ler as instruções iniciais, vai verificar o que a banca colocou lá, vai dar uma passada no olho da prova, vai fazer isso tudo. Aí, o que eu recomendo? No passo 3, o que eu faria, tá? Eu recomendo que você leia a discursiva. Então, vou colocar aqui, ó. Ler a discursiva. Ler a discursiva e fazer um brainstorm. Acho que escreve assim, né? Brainstorming, né? Acho que é isso. Beleza. O que você vai fazer? O que eu recomendo para quem for ter discursiva, né? Para analista judiciário? Você vai ler a discursiva para quê? Para você colocar algumas palavras-chave. Eu não estou dizendo para você fazer a discursiva nessa hora. Não é o momento, na minha visão. Você vai ler a discursiva e você vai falar, nossa, a discursiva é desse tema aqui. Por exemplo, suponha que você vai fazer para analista judiciário, para administração pública, para analista judiciário, e a sua discursiva é sobre a administração pública. E aí a discursiva é para você falar das evoluções da administração pública no Brasil. Então você faz ali um brainstorm, a administração pública patrimonialista, burocrática, gerencial, coloca umas palavras-chave. Na administração pública patrimonialista havia uma confusão, né, do bem público com o particular, questão do nepotismo, etc, etc. Na burocracia, né, na administração burocrática, tem a questão do formalismo, da rigidez. Depois na gerencial, coloca isso, isso e isso. Ou seja, você não vai fazer um rascunho, você vai fazer um brainstorm, você vai fazer ali um pincelamento de palavras. Para quê? Para quando você for realmente desenvolver a discursiva, você já tem ali um monte de coisas para você organizar em um parágrafo, tá? É muito importante, eu considero muito importante que você faça isso no começo da prova, tá? Aí tem outro problema, né? Tem muita gente que vai falar assim, nossa, e se eu não souber o que falar na discursiva? Pessoal, aí é um problema. Por quê? Porque a sua discursiva, o assunto dela, o tema, tem referência, né? Tem como base os conhecimentos da sua prova, tá? Então, se você estudou adequadamente, é para você ter condições de fazer uma boa discursiva, a não ser que venha algo totalmente fora da curva, tá? Mas se você estudou adequadamente, você consegue assim desenrolar, tá? E para quem vai fazer para analista judiciário que tem prova discursiva, você tem que ter treinado, certo? Então, passou o olho na prova,
vai na discursiva, leia a discursiva e faça um brainstorm. E aí você vem resolvendo a prova, do mesmo jeito. Português, vai para os conhecimentos específicos, e aí se você vai fazer para analista judiciário, área judiciária, por exemplo, você coloca aí a ordem da parte de conhecimentos específicos do jeito que você achar adequado, e aí você vem para o resto dos conhecimentos básicos e beleza, tá? Aí no passo 5, para você que está fazendo para analista judiciário, é o que? Resolva a discursiva. Certo? Lá no começo da prova, você já leu a discursiva, você já fez um brainstorm, agora você precisa organizar essas ideias, tá? E aí eu recomendo que você faça o rascunho, tá? E aí você passe para a folha definitiva. Muita gente gosta já de ir para a folha definitiva diretamente. Eu, particularmente, não gosto disso, tá? Porque se eu errar, se eu começar a rasurar demais, a minha discursiva vai ficar cheia de rasuras, tá? E apesar de não ter, geralmente nos editais, não tem ali algum tipo de critério de, por exemplo, se você tiver mais de 5 rasuras na sua discursiva, você vai ser penalizado em 1 ponto. Geralmente não tem esse tipo de critério, mas quanto mais rasuras você tem, mais você toma espaço para você descrever sua discursiva. Se você tem 10 rasuras, é como se fosse ali 2 linhas que você perdeu, então tome cuidado com isso. Eu investiria num bom rascunho para que você vá para a folha definitiva e escreva ali sem nenhuma rasura, beleza? Então é isso. Aí, pessoal, tem outra coisa muito importante, tá? Extremamente importante, que é o quê? É a parte da duração da prova, tá? Você tem que se atentar na parte do tempo de prova, tá? Por quê? Porque se você se perder no tempo, você, de novo, vai ser penalizado, não vai conseguir fazer a prova adequadamente, tá? Então vou fazer assim, ó, vou traçar uma linha aqui. E eu vou colocar aqui, duração. Beleza. Pessoal, para os cargos de técnico judiciário, para o TJAA, nós temos ali um tempo de duração de prova de 3 horas e 30 minutos, ok? E aí, a sua prova, você possui um total de 120 itens. Ó, prova objetiva, 120 itens. Pessoal, lembra que em questão de certo ou errado, você gasta bem menos tempo do que para uma prova múltipla escolha. Por quê? Numa prova múltipla escolha, é como se você tivesse em cada questão 5 itens, A, B, C, D, E ou A, B, C, D. No caso de uma prova de certo ou errado, você tem itens. Então, geralmente, você vai responder de maneira rápida, tá? Você vai ler ali o item e, ó, passa para a próxima. Por exemplo, vamos supor que lá em gestão de contratos cai assim: o diálogo competitivo foi uma novidade na lei de licitações, na lei 14.133, tendo em vista que essa modalidade não existia no estatuto licitatório antigo. Você vai ler isso aí e vai falar, tá certo, passa para a próxima. Você gastou 20 segundos aí, por exemplo. Então é muito mais rápido, tá? Então, uma média que você pode utilizar é você gastar 1 minuto e meio por item. Então, uma boa medida de tempo que você pode adotar é gastar 1 minuto e meio por item, tá? Como você tem 120 itens na sua prova, fazendo aqui uma regra de 3, 1,5 vezes 120 vai dar aí 180 minutos. Ou 3 horas, tá? O que é que significa isso? Que você
a minha recomendação é que você utilize, você gaste, né, 3 horas para realizar a prova objetiva. É isso, tá? É suficiente esse tempo? É, pessoal. A não ser que a banca venha muito fora da curva, com itens muito longos, mas é para dar tempo, tá? 3 horas para você realizar a prova objetiva. E aí você precisa ficar atento, tá? Então, por exemplo, nós sabemos que você vai ter 50 itens de conhecimentos básicos e 70 itens de conhecimentos específicos, né? Totalizando 120 itens. Então, por exemplo, em português, vamos imaginar que você tem aí, em português, 13 itens. Isso aqui é uma média, tá? Você pega os 50 itens, divide pelo número de disciplinas de conhecimentos específicos, vai dar uma média de 13, 12 por disciplina de conhecimentos específicos. Se você fizer uma análise aqui rápida, 13 vezes 1,5, tá? Se você fizer aí, vai dar mais ou menos, tá? Aqui aproximadamente 13 mais 7, né? Vai dar 20. Ou seja, você tem mais ou menos 20 minutos, 20 a 25 minutos para responder português. É jogo rápido, tá? Você vem para a administração pública, a mesma coisa. E aí você vai acompanhando. Então, assim, quando você tiver resolvido, por exemplo, você já tiver resolvido uns 50 itens, ó, já resolvi 50 itens. Se você pegar por essa média que nós fizemos de 1 minuto e meio, então é para você ter gastado mais ou menos 75 minutos, tá? Então você tem que fazer essa ponderação. Você tem que ficar de olho lá no fiscal. O fiscal, geralmente, ele vai colocando os tempos de prova lá. A cada meia hora, por exemplo, ele vai colocando lá no quadro. Então, por exemplo, 75 minutos é 1 hora e 15 minutos. Então, se ao terminar 50 itens tiver passado 1 hora, então você está tranquilo. Você fez a prova rápido. Agora, se você resolveu 50 itens e já passou ali 2 horas de prova, então você está atrasado, tá? É isso que eu quero que você tenha de percepção. Observe o tempo, tá? Perceba que fazer prova de concurso não é simples, tá? Não é simples, beleza? Tá. Então, 3 horas para realizar a prova objetiva. Beleza, o que mais? Para técnico judiciário, são 3 horas e 30 minutos. Se você vai gastar 3 horas para realizar a prova objetiva, te sobra o quê? 30 minutos para preencher o gabarito. Dá tempo? Dá tempo, beleza? Tá. E aí, se você for para fazer para analista judiciário, o seu tempo de prova será 4 horas e 30 minutos, tá? Ou seja, 1 hora a mais. Essa hora a mais é justamente para você fazer o quê? A discursiva. Então aqui, ó, 1 hora para realizar a discursiva. Beleza? Essa é a diferença, tá? E nessa 1 hora você vai gastar ali alguns minutos para fazer a discursiva e o restante para você passar para a folha definitiva. Beleza, pessoal? Então, é isso aqui que eu queria passar para vocês, tá? Isso daqui é uma ideia do que você pode fazer na prova, tá? Leia as instruções, passe o olho na prova. Se a sua prova tiver discursiva, se for para analista judiciário, leia a discursiva, faça um brainstorm e parta para a resolução da prova, tá? Comece por português, é o que eu recomendo, por todas as dificuldades que existem em português. Depois, vá para conhecimentos específicos. No caso de TJA, eu recomendo administração pública, gestão de contratos, gestão de pessoas. Terminou conhecimentos específicos, vai para conhecimentos básicos. Finalizou, se você for analista judiciário, para analista judiciário,
resolva a discursiva, preencha o gabarito. Se for para técnico, vá lá e preencha o gabarito, ok? Tome cuidado com o tempo de prova, utilize ele como média 1,5 minutos por item, tá? E vá fazendo esse controle. Ah, Guilherme, mas eu não sei fazer conta. Aprende, você tem que aprender. Se passou 60 minutos de prova e você não resolveu 10 itens, então você está muito atrasado, tá? Você tem que ter essa percepção, tá? Você precisa fazer essa conta rápida para você tomar uma decisão ou para você acelerar, tá? Prova exige estratégia, tá? E aí você vai gastar aí 3 horas para realizar a prova objetiva, 30 minutos para preencher o gabarito e, se a sua prova tiver discursiva, mais 1 horinha aí para você realizar a discursiva, beleza? No mais é isso, te aguardo aí na revisão de véspera de gestão de contratos e fui!